Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos abençoe, ampare, inspire. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, trabalhando num ciclo de palestras em que o momento reflexivo, a nova era, o momento de regeneração em que estamos já na transição, fazem parte, não é? Vem a ser a tônica deste momento de discussão, de reflexão do Grupo Espírita Irmão Carmelo, Grupo Espírita querido, amigo, que nos enche de alegria ao estarmos sob a liderança de Irmão Carmelo. Pedido do Irmão Carmelo é ordem, é que a gente cumpre com total entrega. E é por isso que estamos muito felizes por mais uma vez compor este time, este grupo de colaboradores humildes que somos, na intenção de repercutir alguns conceitos evangélicos. Desta forma, vamos utilizar como pano de fundo para o nosso estudo, para a nossa reflexão hoje, duas partes importantes. Uma parte que está lá no Evangelho, e outra parte que está lá no Livro dos Espíritos. Em específico, a parte evangélica consta do Evangelho de Mateus, não é? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, e a gente vai trabalhar a questão do sede perfeitos. E lá no Livro dos Espíritos, a parte que trabalha a perfeição moral, e isso é muito interessante de ser estudado, de ser visto. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus coloca na boca de Jesus uma citação muito grave, muito importante, que é de difícil execução. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis nisto? Não fazem assim também os publicanos? Se de outra maneira também somente deres atenção, compreensão aos vossos amigos, não fazem assim também os pagãos, os gentios? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta é a citação do Evangelho de Mateus, que é complexa. É na segunda pessoa. O Cristo Jesus de Nazaré está mandando a gente amar os inimigos. Quem é que faz isso? Está mandando orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, sem hipocrisia nenhuma. Como é que a gente executa isso sem nos comportarmos também como os sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro? Sabe aquela pessoa que tem o verniz da santidade, posa bem na foto, tá tudo tranquilo, mas por dentro é só complicação, que talvez repercuta, reflita as lutas internas, não é? Em que o indivíduo quer ser uma coisa e não consegue, cai, e aí ele tem que transparecer uma coisa que não é, e ele tem que continuar ali. Isso é difícil de executar. Como é que dá para orar por aquele que lhe tomou o carro, que lhe assaltou a casa, que lhe levou um bem? Como é que dá para chegar e desejar o bem também por aquele indivíduo que está lá no ambiente corporativo, puxando o seu tapete, né, numa linguagem mais próxima, não é? Como é que dá para orar por aquele líder autocrático que está ali até sob um aspecto trabalhando mazelas no sentido da coação moral? E como é que fica isto? É difícil. Como é que conviver com isto vai repercutir uma atitude de orar, de amar por todas essas pessoas que estão nos impingindo um sofrimento? E ainda vai mais além o Evangelho. Vai determinando que é para a gente ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Aí complicou tudo, não é? Porque no entendimento mais profundo, se nós buscarmos a letra mais fria, não é? Provavelmente Jesus não mandou
que nós fôssemos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, porque ele estaria misturando aquele que foi criado na mesma condição do Criador. Como Cristo nasceu dentro de uma matriz, dentro de uma estrutura judaica, a personificação de Deus na forma humana, com virtudes e mais delas, é impossível, é inadmissível, uma incongruência. E muito menos atribuir ao ser criado por Deus, não é? As mesmas características e o mesmo padrão de perfeição. Então, provavelmente, o Cristo não disse isso, como tudo aquilo que foi escrito por ele. Foi escrito depois da crucificação, muito tempo depois. Situações se perderam, né? Por esse caminho, até por conta da tradição que era oral. Isso é apenas uma observação com relação à citação. O que é importante para a gente pegar, pensar para o nosso estudo de hoje, já que nós estamos falando da prática da perfeição moral, certo? É que a forma como a letra fria da palavra, da citação foi escrita, dita, tenha servido para um povo que precisava daquela contundência, daquela energia. Hoje, no atual padrão de desenvolvimento psíquico, antropológico da nossa humanidade, cada um dos senhores e das senhoras tem que ter o discernimento para entender o que vem a ser esta questão. Quando o Cristo está dizendo para a gente amar o inimigo, para orar por aquele que nos persegue e caluniam, ele está dizendo, ele está pedindo para a gente sair da sintonia do ódio. Ele está pedindo para a gente sair da sintonia da desesperança, da agonia, do sofrimento, da tragédia, para que nós não fiquemos acrisolados naquele momento contundente em que as necessidades do passado nos colocam frente a frente com um agressor e com situações de maldade, e a gente fica naquela situação complicada em que não conseguimos sair mais. Então, no momento em que a gente quebra, a gente arrebenta com esses grilhões do ódio, da desesperança, do inconformismo, nós abrimos campo para que outros padrões de corrigenda possam se apresentar na intenção, no intuito de resolver os débitos escabrosos que nós temos também com o passado. E no momento em que ele determina para sermos perfeitos, qual é o ideal de perfeição que nós temos no nosso mundo, no nosso modelo? É o próprio Cristo Jesus de Nazaré, não o Pai, porque o Pai é algo inatingível. Até mesmo Emmanuel nos chama a refletir que nós não temos vocabulário, um vernáculo, capaz de nos fazer entender as características de puros espíritos e muito mais complexo ainda a sublimidade de Deus. Por isso que o Kardec indaga os benfeitores espirituais no sentido de qual o espírito que é mais puro, né, que apareceu na nossa humanidade. E os espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, e Deus nos oferece como sendo a expressão mais pura da sua lei. Essa que é a resposta dos espíritos. Então, o ideário de perfeição a que pode aspirar a humanidade na Terra é Jesus. E nós temos modelos com os quais nós nos identificamos. O problema é que nós queremos ser estes modelos. Nós devemos buscar o exemplo para que sejamos nós mesmos virtuosos. Por quê? É muito frustrante quando a gente verifica a postura incólume de um Mahatma Gandhi que não se sentia ofendido diante de todas as agressões que ele sofria, mas era um espírito preparado. Então nós vamos buscar o quê? O que ele fazia? Vamos ver a respeito, vamos estudar o nosso mecanismo, como é que é o nosso temperamento, para que cada vez mais nós tenhamos condições de sermos indulgentes,
sem sermos permissivos e sem sermos violentos. Hoje em dia se trabalha tanto a questão da linguagem, da comunicação não violenta. Quem deu um show disso, quem deu o exemplo disso, né, com uma maestria incomum, Mahatma Gandhi, o maior de todos esses, o comunicador não violento por excelência, o Cristo Jesus de Nazaré. Então nós vamos pegar essas pílulas, essas pérolas de informações e vamos amealhar. Eu quero trabalhar esse tipo de mecanismo para melhorar um pouco mais, potencializando virtudes, os talentos que o Cristo falou. Ou vamos pegar dificuldades que nós sabidamente temos e os nossos amigos, as pessoas da nossa intimidade sabem das nossas dificuldades, das nossas mazelas, nos toleram. Alguns vão nos alertar, vão nos falar, alguns naqueles momentos de explosão vão botar tudo isso para fora com aquela contundência, você é isso, aquilo e aquilo outro, e nesses momentos em que nós vamos nos defrontar com a carga energética do outro negativa, que quiçá foi a nossa em alguns outros momentos, já na existência atual, não estou falando das outras não, já nessas, naqueles momentos de enfrentamento, de competição, de situações no ambiente familiar, porque todos nós estamos aqui e ninguém está a passeio, ninguém está com auréola, não é? Asinha e arpinha, nós somos espíritos em vias de evolução. E no momento em que somos chamados a repercutir estes modelos, de um Francisco Cândido Xavier, de total entrega ao trabalho mediúnico, uma atitude de total entrega à atividade, como Maria Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, a benevolência encarnada ali, não é assim? Então nós vamos buscar estes modelos para nos espelhar e querer parametrizar e sermos cada vez melhores. Estes espíritos que evocamos aqui, eles já tinham na essência espiritual, e não era a bênção de uma existência, e sim já havia sido amealhado, já havia sido congregado na estrutura psíquica desses espíritos, o ato de se comportar desta maneira, total despreendido da entrega e se entregando a Jesus por livre e espontânea vontade, se entregando ao ideário não violento, com a perspectiva de ser o melhor para o conjunto das pessoas, para a coletividade, ou seja, quando a gente ou quando as pessoas começam a se entregar sem a pretensão de se preocupar consigo mesmo em nome do próximo, estas atitudes, a indulgência, que é a capacidade de perdoar, a benevolência, que é esta capacidade de você ter um alto amor na entrega de algo que se faça, quando a gente se entrega e consegue ser caridoso sem perceber que está sendo, porque aquilo faz parte do seu modus operandi, em coisas comezinhas, em coisas do dia a dia, aquilo já se entranhou na estrutura psíquica do ser, aquilo já se comporta como sendo os braços e as pernas daquele indivíduo, e é como aquela pessoa que aprendeu a andar de bicicleta, que ela não pensa mais que ela tem que andar de bicicleta, ela já anda de bicicleta sozinho. Ela já ama, ela já entende, ela já consegue compreender. Isso não quer dizer que ela é santa, que ela é um espírito puro, não, apenas que ela já está dentro de um processo que já ultrapassou o pensar para executar aquele ato benevolente. Talvez aí é que esteja a chave, não é? E os espíritos trabalham isso lá em O Livro dos Espíritos, quando trabalham, quando relembram para cada um de nós as características do homem de bem, do homem e da mulher de bem, que nós abordaremos daqui a pouco, certo? Porém, este paralelo ao Evangelho segundo o Espiritismo e a determinação de perfeição faz com que a gente quase que queira ter um papo reto, não é? Com Jesus de Nazaré dizendo, olha, não dá para executar isso aí não. Amar o inimigo, fazer bem aos que nos odeiam,
e orar pelos que nos perseguem e caluniam e ser perfeito como o próprio Deus, aí você está colocando isso aí, Jesus, em positivo. Eu não consigo fazer isso, não. Só se for para eu pegar a minha cruz, colocar nas costas, fazer a minha via crucis, né? E cravar lá a minha cruz para ser crucificado. Eu não quero isso, não. Eu quero ser feliz, Jesus. Como é que eu faço isso? Não é? Como é que eu consigo ser feliz? Aí o Cristo responde para a gente assim: vá, vende tudo o que tens e dá aos que não têm. Amor, dá de ti mesmo sem nada esperar. Aí você volta, pega a tua cruz, vem, segue comigo. Só dessa forma serás feliz, enfim. E aí, como é que a gente segue Jesus? O Jesus quer entrega incondicional. Ele quer você por inteiro. Para que nós sejamos felizes, a gente tem que se entregar a Jesus. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue palmilhar no mundo sem ser do mundo? Não é? O que o Cristo está pedindo para a gente, queridas e queridos, é para que nós não nos tornemos escravos possuidores da posse daquilo que não possuímos. Porque nós estamos aqui encarnados, daqui a pouco a gente vai desencarnar, a gente não sabe quando. E esse momento grave pelo qual estamos passando está nos fazendo refletir que pessoas que estão ao nosso lado estão desencarnando. E não é aquela situação da pessoa com idade ou sofrendo de uma doença crônica durante muito tempo. Diante do aspecto Covid, ela não vai escolher se é espírita, se é católico, se é protestante, se é um bandista, se é ateu, se é judeu, se é muçulmano, se é novo, se é velho. Pegou, dependendo do quadro, a doença vai evoluindo, a pessoa vai desencarnar. E essa situação, e nos defrontarmos com a desencarnação de maneira muito contundente, como está acontecendo, está nos fazendo balançar as fibras íntimas do nosso eu consciencial, pelo menos para aqueles que já percebem o que vem a ser este processo regenerador, e é por contágio amoroso, por vivência e sofrimento, que a gente vai aprender isto, que o ideário de perfeição a ser buscado é justamente uma senha de melhoria contínua para que a gente continue nesse processo no mundo regenerado. Porque esse processo já está em andamento. Sair da sintonia do ódio, sair da sintonia da desesperança, do inconformismo, da desesperança diante da dificuldade, diante do sofrimento, diante de uma pessoa que se coloca como opositora, porque ela pode ser uma opositora, e nós a transformamos em inimigo por aquilo que ela demonstra, por aquilo que ela fala. Se a gente tiver condições de tirar estes miasmas, identificarem, não, é apenas um irmão ainda desconhecedor das leis de Deus. Não é assim que a gente faz lá na reunião mediúnica, quando vem o espírito obsessor? Na grande maioria das vezes o obsessor está encarnado lá no serviço, está encarnado lá em casa, está encarnado na escola, no trânsito, na fila. E aí? Por que a gente tem toda uma solenidade para falar com o espírito obsessor lá na reunião mediúnica? Porque tem o amparo dos bons espíritos e ali a gente consegue se manifestar com aquele verniz da santidade, até para falar na reunião mediúnica, a gente modifica o tom de voz. Oh, meu irmão Jesus, tem que ser assim? Quando o Cristo está chamando a refletir, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, será que esta perfeição tem verniz? Ou ela tem que ser de verdade? É para refletir, meu irmão e minha irmã. Porque automaticamente, quando a gente pega esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos lá para o Livro dos Espíritos, em que trabalhamos a perfeição moral, lá na parte finalzinha do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trabalha as leis morais, Kardec vai trabalhar com os benfeitores espirituais a característica das virtudes e vícios, paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo, que são todas balizes para que cada um de nós tenha condições de transitar no caminho, dando os escorregões, pegando os pedregulhos,
furando o pé nos pregos, nas taxinhas, caindo e ralando tudo. Às vezes a gente se quebra por inteiro diante de uma queda, mas a gente levanta. Porque esta é a mensagem. O entendimento destas situações é para que nós tenhamos espelho e percebamos que no caminho de retorno à casa do Pai, uma hora nós estamos de pé, outra hora nós vamos cair com o rosto no lodaçal do inconformismo humano, outras vezes a gente vai chegar, estender as mãos, vem cá meu irmão, eu estou te suspendendo, doutor, eu vou precisar de um ombro em que vai me puxar para me soerguer. Quantos de nós não chegamos ao quebrados dentro de um centro espírita, pela nossa própria imprevidência, pelas ideias fixas que temos, pela teia de processos obsessivos que fazemos e que precisamos do acréscimo de misericórdia, da benevolência dos nossos irmãos que estão um pouco mais equilibrados. E aí, quando a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, fazendo uma ponte com esta parte de o Evangelho, em que Mateus determina para a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, para fazer o bem, e determina que nós sejamos perfeitos. Qual é a característica de um homem, de uma mulher de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior plenitude. Quando a gente entende isso, e olha que eu não estou falando por já ter entendido, a gente está falando pela experiência daqueles espíritos mais evoluídos e que demonstram isto. É aquela emoção de se fazer parte. É aquela emoção de, é desta forma. É aquela emoção do indivíduo que já consegue andar por meios próprios. É aquela emoção que André Luiz sentiu quando se comportou como cidadão de nosso lar, em que no momento em que tinha que ser preciso no socorro ao encarnado que estava sofrendo, venceu aquilo que estava sentindo e foi ao encontro do atual esposo, da esposa que estava, da ex-esposa que estava ainda encarnada. E ele consegue, ali junto com a enfermeira Narcisa, aplicar os medicamentos no atual esposo da ex-esposa que estava ali sofrendo. Quando André Luiz se despreende de si mesmo e socorre, ele deu uma hesitada no início, mas aí ele vibra e pede amparo da enfermeira Narcisa que estava lá em nosso lar. A enfermeira capta e vem ter com ele, eles vão ajudar o doente. Aí é que André Luiz se sente cidadão de nosso lar, porque conseguiu se entregar, conseguiu se vencer, conseguiu se domar. Isso é tarefa de uma existência inteira, quiçá de várias existências, meus irmãos e minhas irmãs. Aplicar a lei de justiça, amor e caridade é a característica do homem e da mulher de bem. E quem é que aplica essa lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude? Para ser um ser consciente, um homem, uma mulher integral e se autodescobrir. Estou fazendo alusão aqui na estrutura da fala a uma quadrilogia de Joana de Ângeles, o homem integral, o ser consciente, autodescobrimento e plenitude, que vem a ser um tratado de psicologia transpessoal, mostrando essas características do que vem a ser uma humanidade melhorada, onde esta prática de perfeição moral vem a ser uma constante, não precisaremos fazer força. Perceba que eu estou colocando o verbo no futuro. Não precisaremos fazer força. Porque o conhecimento de cada uma das nossas atitudes vai fazer parte do nosso modus operandi. Porque é isso que Agostinho, e eu estou arrematando, eu estou fechando o nosso estudo, não é? Costurando essa parte lá na citação de Mateus, em que ele determina, na verdade, olha, queridos, queridas, imantem-se espiritualmente, saiam dessa sintonia deletéria, do ódio, do sofrimento, quando eventualmente alguma coisa aconteceu errado, quando identificou alguma coisa de animosidade numa outra pessoa. Busca a perfeição, mas busca Jesus de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem a mim, Pai, senão por Ele. Ele é o ideal de perfeição a que vocês devem buscar, porque
essa característica de homem e de mulher de bem, vocês têm aí dentro de vocês, porque é a lei que está na consciência, que foi plantada dentro de vocês quando vocês foram criados. E a partir do momento em que vocês coloquem em ação essa lei de Deus, essas características de homem e de mulher de bem começam a aparecer, que é a prática da lei de Deus, da lei de justiça, da lei de amor e caridade na sua plenitude. Pois é somente dessa forma que, nos olhando nos espelhos da vida, nós vamos repercutir no olhar do irmão aquilo que nós somos. E no olhar do irmão nós encontramos Jesus de Nazaré. E é como se nós estivéssemos batendo um papo, conversando com um Cristo Jesus de Nazaré e falando assim com Jesus: olha, Jesus, entendi. Entendi aquilo que você disse quando nos pediu para que nós não ficássemos com ódio de uma outra pessoa quando alguma coisa desse errado, que nós trabalhássemos isto com sofrimento, com dificuldade até, mas que nós buscássemos ser o minimamente perfeito procurando o teu modelo. Entendi, Jesus. E porque entendemos um pouco disso, de agora em diante eu vou começar a vibrar mais, eu vou procurar buscar o teu olhar no olhar de uma outra pessoa, porque o teu olhar repercute no olhar da outra pessoa. Sabe, Jesus, eu quero ser um teu servo fiel. Eis-me aqui. Enche-me as mãos de dádivas benditas, para que eu possa repartir a lei do bem, a lei do Pai, a luz da perfeição, a tua luz, o alimento do amor, o teu evangelho, a tua palavra, a alegria da paz, da consciência tranquila, a força da fé que me faz carregar a minha cruz com destemor, às vezes caindo, mas sentindo a tua presença. E essa alegria da paz que me faz repartir a paz por onde eu passe. Ó Jesus, inspiração de minha vida e mestre do meu coração e dos nossos corações, refúgio do nosso olhar, faze brilhar os teus lauréis aqui no meu coração, no coração dos meus irmãos, humildes servos fiéis. A prática da perfeição moral, ela impõe que cada um de nós assuma o seu papel diante da sociedade, entregando para a humanidade mais próxima. E aí a gente tem que tirar aquele verniz mesmo, meu irmão, e não se comportar como um sepulcro caiado. Lembremos-nos sempre disso, ser de verdade, essa autenticidade. Não importa que essa autenticidade venha cheia de ganga, de torpeira, de coisa complicada. A obrigação nossa no dia a dia é ir diminuindo cada vez mais um pouquinho essas coisas. Ouça a crítica de um irmão, o apontamento de algum irmão que tenha ascendência moral, para que a gente encontre a mesma poesia que no final agora a gente falou, o olhar do Cristo no olhar de um irmão, porque é desta forma que nós vamos nos comportar como servos fiéis. Essa humanidade regenerada que nos dá condições de bater esse papo reto com Jesus de maneira poética e até mesmo no momento de sofrimento em que estamos chorando, é a que tem condições de nos elevar nessa estatura de mundo, nessa estatura de sociedade, para um mundo realmente regenerado. Que o plano espiritual amigo que nos acolheu continue acolhendo-nos todos, deixando nossos lares em paz, equilibrados, com bênçãos espirituais, e que tenhamos condições de repercutir este amor no nosso dia a dia, no nosso padrão comportamental, junto aos nossos irmãos de jornada, em todos os ambientes que estejamos. Muita paz, saúde e alegria para todos.